noite, galera! Estamos no quarto Ultra Sport Science. Eu sou Lela Povian e o tema de hoje é preparação física em 2 metros quadrados, obviamente pela situação que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, saindo do outdoor para o indoor. Os convidados do programa são a Adriana Franco, ela que é formada em Educação Física, coordenadora do estúdio Soulbox e responsável pelo método com o mesmo nome, Soulbox. Marcelo Ortiz, fisiologista, treinador da equipe de triatlon profissional do Esporte Clube Pinheiros, na qual eu sou sócio, amo e vejo ele sempre lá e tento me encaixar de vez em quando nos treinos. É verdade. Danilo Prado, ele que é graduado em Educação Física, mas eu vou ter até que ler, porque é tanta coisa. Tem experiência na área de fisiologia de cardiorrespiratória, aplicada à atividade motora, com foco em pediatria, obesidade infantil, doenças cardiorrespiratórias e reumatismo. Estamos começando, gente. Os nossos convidados estão preparados, cintos atados? Bora, vamos lá, muito bom. Vamos embora. Em tempos de pandemia, Adriana, vamos começar com você. Explica pra gente o que é essa metodologia Soulbox de treinamento. Bom, na verdade, assim, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu venho de 2 grandes transições, né? Desde o momento onde a gente saiu dos grandes centros, como as academias, e entramos para a questão dos estúdios, né? De mais especializados. Assim, a gente foi diminuindo, né? Mas, assim, eu comecei, né, no estúdio Velocity com a parte de ciclismo indoor. Aí a Soulbox, o que se trata a Soulbox? Depois de algumas viagens, né, que eu fiz para fora do Brasil para conhecer outros estúdios, boutiques, né? Eu tive o prazer de conhecer um estúdio em Nova York que era voltado para o boxe, né? E aí, né, depois de pensar um pouco em relação àquilo que eu vivenciei lá, aquela experiência que eu tive, eu pensei em trazer uma proposta similar para o Brasil, onde a gente pudesse levar a questão da luta, né, para as mulheres, para tirar um pouco daquele paradigma, né, de que a luta é só para homem e tudo mais. Então, eu falo a gente porque eu tenho, né, 2 investidores, né, que confiaram na minha ideia e fizeram de fato a Soulbox acontecer. E aí a gente criou um estúdio boutique, né, que é voltado para a luta. A gente trabalha com golpes de boxe, de kickboxing, que é a minha prática, né, que eu sou atleta de kickboxing, e a gente criou esse modelo e fez com que a luta se aproximasse mais de todas as pessoas, né, e é um espaço, assim, incrível, e hoje dentro do estúdio Soulbox a gente tem também o ciclismo, né. Então, a Soulbox, além de ser o nome da nossa empresa, é também o método. Ele consiste em um treino, né, um treino HIIT, na verdade é um treino realmente de alta intensidade, e dentro dessa proposta a gente trabalha a questão da luta, né, e é isso, assim, em relação ao estúdio hoje, ao estúdio Soulbox e ao método de treino de lá. Legal. Vamos fazer a roda girar. Marcelo Ortiz, mais conhecido como Ortiz, ele que é treinador do Esporte Clube Pinheiros, da equipe de triatlon profissional do Esporte Clube Pinheiros. Ortiz, o tema de hoje é bem complicado para você, porque você está acostumado a treinar atletas ao ar livre, né? Triatlon, para quem não sabe, nada, pedala e corre. E como é que você está fazendo para manter a equipe ativa e, enfim, como é que você está dando treino para eles? E o tema de hoje é isso, né? Treino em 2x2. Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao pessoal da Ultra pela organização desses debates. É muito bacana essa iniciativa, a gente tentar elevar o nível, né, desse debate para algo, acho que possa realmente acrescentar na rotina das pessoas que praticam o esporte. Então, estamos numa época de pandemia e, obviamente, a gente tem uma restrição de locais para se treinar. Né, eu sou treinador de triatlon, né, no Pinheiros, né, tenho uma assessoria esportiva, BR Esportes também, e
Nossa vida foi muito impactada por tudo isso que está acontecendo, como, né, boa parte das pessoas de todas as áreas. Né, nossos treinos eram sempre realizados outdoor, né, ao ar livre, né, estava sempre na pista de atletismo, a gente acabava se encontrando bastante na pista, né, Lelo? E hoje em dia, o que acabou acontecendo, né? Os atletas, no caso do Pinheiros, eles são de alto rendimento e alguns deles estavam buscando classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E, né, é difícil você falar em alto rendimento pensando em Jogos Olímpicos se você não tem acesso à melhor condição possível. Então o clube acabou fechando já faz cerca de, eu acho que 11 para 12 semanas, e nesse período, né, cada um acabou voltando para sua cidade de origem, né, ninguém era de São Paulo, todo mundo está na cidade de origem, tem gente que é do sul, tem gente que é do centro-oeste, tem gente que está aqui no sudeste, em Minas, tem gente que está no interior de São Paulo, e estão treinando, né, sob supervisão de planilha, né? Então eu não tenho contato com eles, falo com eles, mas eu não vejo eles executar os treinos, né? Acabo analisando o que está sendo feito e estamos tentando se adaptar, né? Eu acho que né, isso, como a gente acredita que tem uma data de validade, até que está funcionando bem até o presente momento, né? Tô sentindo que pelo menos do ciclismo e para a corrida, né, os atletas têm evoluído, né? A maior dificuldade realmente eu acho que está na natação, né, por restrição de piscina, né, que isso que eu acho que está impactando mais a evolução desses triatletas. Legal. Danilo, diga pra gente, para quem não te conhece, me fala um pouco do que você faz e depois já vou te mandar uma outra pergunta. Boa, Lelo, vamos lá. Eu atualmente, né, eu atuo na área de fisiologia do esporte, aí já são mais de 15 anos de experiência, né, com aplicação de testes, de avaliações específicas, né, assim, eu digamos que me especializei muito eu acho que vocês já viram, conhecem o teste de esforço cardiorrespiratório, o ergospirometria, né, são aí quase 20 anos de estudo, desde pacientes com doenças cardiorrespiratórias, e de 10 anos para cá eu venho desenvolvendo aí estudos dentro da área acadêmica também com atletas, corredores, ciclistas, o próprio triatlo, e nós buscamos aí trazer um pouquinho do que é feito na universidade com testes específicos para os corredores de assessoria, praticantes de atividades de assessorias esportivas, né? Então, basicamente, dentro da Ultra, a gente tem um laboratório, um laboratório onde nós aplicamos testes para avaliação da performance, do desempenho aeróbio desses atletas, sejam atletas de elite, atletas amadores com coleta de lactato, glicemia, uma série de metodologias aí que nós aplicamos. Legal. A segunda pergunta, e depois nós vamos fazer o roda-roda girar. O que te motiva, né? O que te motivou a ter essa especialização, né? Um foco em pediatria, em obesidade infantil, doenças cardiorrespiratórias e reumatismo? Na verdade, o meu estudo acadêmico inicial foi em cima de doenças cardiorrespiratórias, doenças crônicas de um modo geral, né? Então aí foram mais de 10 anos dentro do Hospital das Clínicas, em COR, dentro da Faculdade de Medicina da USP, onde dentro do âmbito de pesquisa a gente procurou estudar a limitação física funcional desses pacientes através de metodologias específicas. Uma dessas é que eu acabei de comentar há pouco com vocês, aí com o pessoal, através da análise cardiorrespiratória. Então, a minha formação inicial, dentro dessa metodologia, vem da doença, tá? Então, o interessante, Lelo, pessoal, é que você vê uma melhora absurda desses pacientes, uma melhora da condição física, quando realizam atividade física de um modo programado, né? Certo? A inatividade física, hoje, muitas pessoas estão inativas, é um fator de risco para a mortalidade, para a comorbidade cardiovascular.
né? Então a gente verifica através da prática sistemática do exercício físico, verificamos, estudamos. Até hoje eu faço parceria com algumas universidades dentro de estudos voltados nesse âmbito, que o exercício físico programado, bem organizado, ele é uma ferramenta fundamental para a melhora da qualidade de vida e da condição fisiológica desses pacientes. E também para a prática hoje do atleta amador, enfim, para modalidades de esporte de endurance, né? Legal. Vamos voltar, tem muito assunto para te perguntar. Vamos lá. Mas vamos girar. Boa. A academia fica onde e ela está fechada? Então, Lelo, o estúdio fica no Itaim, lá na João Cachoeira, e nós estamos fechados desde o dia 17 de março, tá? Desde o dia 17 de março. Como é que você está enxergando essa volta? Quando? Previsão de quando e como será? Então, assim, lógico, a gente vai ter que seguir, né, à risca, né, todas as orientações. A nossa previsão, vou ser bem real, a gente pretende voltar só em agosto mesmo, tá? A gente não vê um momento interessante retornar em julho, alguma coisa assim, como está sendo passado aí pela mídia e tudo mais. A gente quer ser bem cauteloso nesse sentido e retornar só em agosto. Por se tratar de um estúdio, né, Lelo? O estúdio ele já traz outras características. São ambientes um pouco mais... São ambientes fechados, né? Menores. Por exemplo, a gente tem uma sala de bike com 25 bikes, que a gente vai ter que readequar. A gente pretende manter só 15 bikes e, de repente, alugar as outras, continuar alugando, porque durante esse período, né, da quarentena, nós alugamos todas as bikes do estúdio para os alunos poderem, né, não só alunos nossos, mas pessoas que estavam buscando uma alternativa para continuar treinando em casa, inclusive atletas, né? E então a nossa ideia no primeiro retorno, por meados de agosto, a gente manter 15 bikes no estúdio para manter o afastamento, as outras 15 alugadas. Em relação à luta, que é o que é mais delicado para a gente, porque nós lá do estúdio, a gente emprestava as luvas, né? Lógico, tinha todo o processo de higienização, só que a partir de agora a gente já sabe que isso também, né, não será o suficiente. Então, a gente está pensando em várias alternativas. Realmente não iremos mais oferecer equipamento para os alunos, aí eles vão ter que ter as suas próprias luvas, enfim. E estamos, né, nesse primeiro momento também promovendo as aulas online, que eu não sei se daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso eu ia te perguntar, na verdade. Deixa eu te interromper, até para a gente fazer a roda girar, mas como é que você está treinando? Você, na pessoa física, como é que você está treinando? Então, eu tenho a flexibilidade de ir no estúdio, eu realmente treino todos os dias, eu vou até o estúdio e treino lá sozinha hoje, mas realmente eu não parei, assim, não me dei essa alternativa. E você falou uma coisa interessante, quer dizer, as bikes que estavam no estúdio, porque o estúdio está fechado, você passou a alugar essas bikes para quem quiser? Todas, alugamos todas. Que legal. E isso equaliza a situação financeira do estúdio? Isso consegue você pagar a operação? Isso, né? O que aconteceu nesse primeiro momento, né, Lelo? Foram suspendidos todos os contratos, né? E então o estúdio realmente está inativo, assim. E a gente conseguiu negociar a questão de aluguel e tudo mais. Bom, em relação ao aluguel das bikes, é o que realmente ajudou, né? Trouxe essa rentabilidade para o estúdio e, de fato, ajudou a manter esses últimos 2 meses, né? Praticamente, 2 meses. Né? Realmente foi o que nos ajudou. Eu vou falar, o brasileiro é muito safo, né? A gente se vira mesmo. Acho que eu sou sócio de uma consultoria multinacional, o maior acionista da consultoria é a Alemanha, e a gente vê a Alemanha, quando o euro desvaloriza 0,5 é uma catástrofe, quando ele sobe 0,5 é outra catástrofe, né? Aqui a gente tem o dólar que estava em 4, foi para 6, já está em 5 e alguma coisinha agora, né? Então a gente fica... a criatividade empresarial é muito mais aguçada e refinada do que
a dos europeus, que tem uma estabilidade, ou mesmo dos americanos, né? Eles nunca passaram por um negócio parecido, nem nós, mas a gente se vira. Né? Então, uma boa solução tua de alugar as bikes, pelo menos consegue pagar, manter um equilíbrio financeiro do estúdio e vida que segue. E as pessoas que alugaram estão conseguindo treinar em casa, né? Que é o tema de hoje, 2x2, né? Exatamente. Legal demais. Diga, Otis, tá querendo falar? Sim, eu acho que tem tudo a ver com o que a Adri está comentando sobre alugar as bikes, né? Eu trabalho com o pessoal do triatlo, então tem o ciclismo, que é talvez a modalidade que a gente está mais treinando, só que de maneira indoor. E curiosamente, assim que começou a restrição, muita gente não tinha rolo de ciclismo, né? Que é o equipamento que a gente precisa para poder treinar o ciclismo indoor, né? Dentro de casa. E esse se tornou um artigo, né? Se tornou um equipamento dos mais procurados e não acha para comprar. Quem tinha, vendeu, né? Rolos assim de... Mesmo assim, você fala, tô disposto a investir num rolo de 10, 11 mil reais para poder pedalar. Não tem mais. Está esgotado, não consegue comprar, e aí muita gente acabou optando por alugar bike de spinning, né? Então quem não conseguiu o rolo para poder pedalar na sua própria bike e que não tinha o equipamento, acabou, né, aparecendo dentro do grupo da equipe, da assessoria, alguém sabe de quem está alocando bike de spinning, alguém sabe onde posso alugar uma esteira, super comum dentro do grupo da equipe nossa, né, esse tipo de procura de coisa. Abre um novo nicho de mercado, né? Isso, são as novas oportunidades surgindo, né? Enfim, depois eu conto um caso. Eu fiz uma live com o Paulo Lima, da editora Trip, e ele falou, Lelo, essa questão que a gente vive hoje, ela está evidenciando os negócios que estavam fadados ao fracasso, que poderia durar, né, poderia chegar muito rápido ou muito devagar, mas a gente vai ver algumas empresas, alguns nichos de mercado que já estavam fadados ao fracasso, vão acabar agora, né? A gente acelerou o processo, né? Seja ele de uma venda por e-commerce, que às vezes as empresas não investiam tanto e agora está todo mundo tendo que investir em e-commerce, ou seja, outros negócios que vão deixar de existir porque a situação é essa, né? Ortiz, fala um pouco mais, antes da gente passar para o Danilo, fala um pouco mais da tua assessoria. Quer dizer, como é que você está fazendo para manter os teus alunos ativos, os amadores, né, que não são os triatletas do Pinheiros, como é que eles estão fazendo para se manter ativos, e não é todo mundo que tem piscina e rolos de bicicleta e esteiras de corrida, né? Eu diria assim que aproximadamente uns 80% dos atletas da equipe têm conseguido treinar bem nessa fase. A grande maioria já tinha rolo, quem não tinha conseguiu comprar, aqueles que demoraram um pouco não conseguiu comprar rolo, alugou bike de spinning, né? Então, basicamente assim, a gente não tem mais treino coletivo, não tem USP, não tem treino em Parque de Ibirapuera, não tem treino em estrada, mas a gente acabou utilizando, né, uma outra forma. Então tem uma plataforma que é o Zwift, né, para pedalar indoor, então a gente casa com o Zoom, e todos os dias tem os treinos ali, Zoom, Zwift, para, né, tentar criar condições ainda desses atletas acabar evoluindo mediante num treino indoor. E o resultado tem sido bem animador, né? Tem as vantagens, obviamente, de se treinar indoor, mas também tem as desvantagens. Quem tem a dificuldade de permanecer muitas horas no mesmo local, num ambiente fechado, esses estão né, não têm conseguido manter uma aderência ao exercício, né, tão boa quanto aqueles que se dão super bem com esse tipo de ambiente. Os treinos de corrida, muita gente já tinha esteira em casa e está conseguindo realizar normalmente, só que indoor. E quem não tinha, alguns eu vejo, né, pela plataforma do Training Peaks, a gente acaba vendo que estão correndo sozinho nos horários muito cedos, né, então sai para correr às 5 da manhã, ou corre num ambiente muito distante, isolado, né? Agora, a natação realmente tem sido o problema. O pessoal do triatlo, os amadores, né, os age groupers, estão conseguindo treinar, né? Quem tem, eu acho que essa motivação interna, né, mesmo tendo cancelamento de provas, mesmo tendo objetivos totalmente modificados, né, a grande maioria, até de uma forma surpreendente para mim,
está conseguindo se manter super ativa e treinando de maneira organizada e muito séria. Danilo, Fala, Lelo. existe um decreto do governador de uso obrigatório de máscara. Sim. E a gente eu falei acho que na segunda live que a gente fez aqui do Ultra Sport Science, que você deixar um corredor sem correr é a mesma coisa que você amarrar a asa de um passarinho, né? Ele em algum momento ele vai morrer. Como é que você está vendo a questão da máscara, né? Parece que você está bem por dentro desse assunto, a questão da transmissão do vírus. Tem máscaras com diversos tipos de tecidos. Dá uma explicada para a gente, e até como é que a gente faz para correr ou andar de bicicleta. Usa máscara, não usa, enfim. Para quem vem praticando, fazendo as atividades de endurance, com a máscara, realmente vê que tem um desconforto, né, Lelo? Mas, de fato, você previne justamente essa contaminação em ambiente externo, né? O que acontece é o seguinte, para o atleta, assim, o que eu vejo, essa obrigatoriedade é importante, né? Eu acordo também, procuro fazer meu exercício aeróbio em horários bem específicos, com o uso da máscara, né? E você vê que tem esse desconforto. Então, de um modo geral, o que a gente fala para o praticante, né? Se ele está acostumado a treinar para uma velocidade ou um pace, que o treino de conforto dele é 5,30, 5 por quilômetro, ele vai ter que aumentar um pouquinho mais esse pace, diminuir a velocidade, porque isso gera um estresse ventilatório, um desconforto, aumenta a percepção de cansaço. Quando você faz uma atividade física com esse tipo de máscara, com os tecidos, diferentes tipos de tecidos que tem, isso leva a essa sensação aumentada de desconforto, de cansaço, né? Mas creio que é uma fase momentânea, né? Vamos torcer aí para retomar o quanto antes a normalidade, mas essa obrigatoriedade é importante, sem dúvida nenhuma, tá? E o recado aí para os atletas é que continuem usando, né, as máscaras. O rendimento físico, a performance vai cair, com certeza, em virtude desse desconforto, dessa sensação, percepção de cansaço aumentada em relação ao uso dela, né? Explica um pouco melhor essa questão do tecido, né? Tem diversos modelos e tipos de máscaras, e aí tem uma retenção de O2, existem retenções de O2 diferentes umas das outras, vírus... Lelo, basicamente, assim, eu confesso para você que eu não... essa retenção de CO2, o que acontece? As máscaras, de um modo geral, elas aumentam a resistência ao fluxo expiratório. Então, quando nós temos uma resistência ao fluxo expiratório aumentado, a saída de ar dificultada, isso gera uma sobrecarga, vamos falar assim, eu brinco que um aumento de desgaste generalizado do organismo. Por exemplo, a musculatura respiratória vai precisar trabalhar mais, tá certo? O ar, geralmente, ele ajuda também a expiração, a gente chama de controle termorregulatório, né? Quando você solta o ar ele sai quente. Então, esse aumento, quem correu com a máscara sente esse aumento da temperatura da face também estimula o centro da respiração a aumentar a ventilação. Então, é um ciclo vicioso, tá? Há um aumento da resistência da saída do ar, tá certo? Agora, nós não sabemos ainda, eu não investiguei em âmbito de pesquisa e não li nada a respeito, se essa resistência à saída do ar prejudicada leva a um comprometimento na troca de oxigênio no pulmão, tá certo? Acredito que não, né? Como que os atletas podem monitorar isso? Uma dica é um aparelhinho chamado de oxímetro, tá? O oxímetro você encaixa na ponta do dedo e ele vai verificar a saturação arterial de O2, tá certo? Geralmente, essa saturação, em termos valores normais de repouso, é em torno de 95%,
Tá? Então vamos pegar, por exemplo, um aluno do Ortiz vai fazer uma rodagem fora, em ambiente outdoor, com uma máscara, né? Ele leva o oxímetro no bolso, ele vai correr para um determinado ritmo, verifica essa saturação em repouso, em termos de 95, e aí corre aí para um ritmo de 6 minutos por quilômetro, uma intensidade leve para ele, por exemplo, e ele verifica essa concentração de O2 pelo aparelho. Se 95 mantiver o 95 no esforço, está normal a troca gasosa. Mas, se de 95, por exemplo, cair para 92, 90%, isso sinaliza uma inadequação na troca de oxigênio do pulmão. Mas, como eu comentei há pouco, eu acredito que isso não ocorra, tá? A limitação da máscara de diferentes tecidos é justamente ao fluxo de ar. Há uma resistência ao fluxo de ar. E tem exames específicos, Olero, só para fechar, porque senão eu não paro de falar quando entra nesses assuntos aí. Nós temos exames específicos dentro da Ultra que nós avaliamos o desgaste respiratório do atleta. Será que para o ritmo de 6 minutos por quilômetro, de 5 por quilômetro, ou uma produção de potência de 200 watts na bike, o desgaste respiratório desse atleta está normal, está acentuado ou está elevado? Nós conseguimos dosar isso através de procedimento lá no nosso laboratório, tá? E uma dica para o atleta que sente esse desconforto, por exemplo, hoje a aplicação do treino de musculatura respiratória, tá? Então, treino de musculatura inspiratória especificamente, ele mostra-se bem efetivo na melhora da capacidade, por exemplo, da musculatura em suportar esse nível de estresse. Então, fica aí uma dica. Tá bom. Adriana, volto para você. Dá uma dica, porque luta geralmente é feita em academias, né, em lugares indoor. Então você tem o lado ruim, que as academias de luta estão fechadas como a tua, mas também é um negócio que eu imagino que seja facilmente adaptado para você conseguir fazer em casa. Então, enfim, eu queria entender que você desse dicas para quem gosta de lutar e está com a academia fechada, como é que faz para adaptar o treino para casa? Então, Lelo, e em relação especificamente à luta, realmente a gente tem várias alternativas. Para um atleta, né, para um atleta que hoje ele, né, não pode estar utilizando a academia, enfim, ele pode ter o saco de pancada na casa dele, ele pode ter existe um equipamento onde a gente também só treina boxe. Em relação ao treino, tá? Realmente a gente consegue adaptar. Eu mesma, aqui na minha casa, eu montei, né, exatamente em 2 metros quadrados, literalmente, eu montei um estúdio pequeno, onde eu tenho a minha bike de spinning, onde eu tenho a minha alternativa para treinar boxe, e é onde eu também dou as aulas para os meus alunos que estão em casa. Então, nesse momento, em relação à luta, a gente consegue se manter ativo, né? Se manter treinando e tudo mais, né? Então, a gente tem essa possibilidade. É aquele momento mesmo. Qual seria uma série de treino para, sei lá, em meia hora resolver? Desculpa, fala de novo, Lelo, desculpa. Qual seria uma série pra gente em meia hora, 40 minutos, tá com o corpo feito, né? Tá com a ginástica feita? Não, e ó, eu vou te falar, eu tenho tido feedbacks extremamente positivos dos alunos, exatamente isso, em meia hora, tá? Naquele cantinho na sua casa, na sua própria casa. Uma coisa que eu falo que é interessante, desde o início, eu sempre habituei os alunos a terem um espaço fixo, ou seja, não ficar uma hora eu estou no quarto, uma hora eu estou na sala, vou na cozinha, faço uma varanda. Não, ter aquele espaço onde você considere academia, né, dentro da sua casa. E assim, é exatamente isso que eu proponho hoje para os meus alunos. Eu não trabalho só com atleta, não trabalho, inclusive eu levo meu trabalho para as pessoas normais, assim, os atletas amadores.
E exatamente, em meia hora, e se reinventar, e de fato é isso. E eu tenho uma frase para mim que é mais ou menos o seguinte: a mudança hoje virou rotina, né? Cada dia assim você vê tudo mudando numa velocidade absurda e a gente tem que acompanhar, né, esse novo e a criatividade, que eu não lembro se foi o Ortiz ou acho que foi você mesmo que comentou, o tempo inteiro, a criatividade, a gente tem que estar assim, o que eu posso fazer agora, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para que uma experiência através de uma telinha de celular, o que eu quero levar para quem está do outro lado, para o meu atleta, para o meu aluno, né? Então, eu penso assim, né? Ortiz, a pergunta era para você. Eu tenho 47 anos e a minha pergunta é, nessa fase... Bom, primeiro, você acredita que a gente vai ter alguma prova esse ano? Melo, sendo bem sincero, né, eu acho que assim, a prova no formato que sempre existiu, acho que não. Eu acho que não vai ter. Mas eu creio que vai ter prova, sim, em outro formato, em outro contexto. Que tipo? Semana passada, na quinta-feira, a gente estava tendo uma reunião com... Né, eu sou treinador da Seleção Brasileira de Triatlon também. Eu, o Eduardo Braz, a gente meio que reveza nessa função. E semana passada a gente estava tendo uma reunião com o Sérgio, que é um europeu, um português que mora, né, que fica no centro de treinamento lá em Portugal, e que é o diretor técnico da Confederação Brasileira de Triatlon. Ele estava comentando, olha, né, dia 26 de agosto, Hamburgo, na Alemanha, vai ser a primeira prova de retorno do triatlon. Então, já temos uma primeira data, 26/8, e na semana seguinte, né, uma outra prova na República Tcheca, uma cidadezinha do interior da República Tcheca, uma Copa do Mundo. E a gente estava conversando sobre convocação da seleção brasileira, né? Quem que seriam os atletas convocados para participar dessas duas competições. Ele falou que, por exemplo, cada país na Europa está adotando um critério um pouco diferente. Portugal tem uma lei do país que impede a realização de eventos esportivos até, eu acho que o mês de outubro, novembro. Então, as provas de triatlon e outros eventos que haveria em Portugal foram todos cancelados. A Alemanha é um caso à parte, né? E segundo ele, né, que estava em conexão direta com os organizadores das provas de triatlon, né, dessa na Alemanha e da República Tcheca, as provas vão acabar se realizando. Obviamente que provas para atletas de alto rendimento ainda é um número muito pequeno, vão largar 50 atletas. Mas já é fácil controlar, né, 50 atletas. Quando você pega um Ironman Brasil que tem 800 atletas, 1000 atletas, uma maratona de Nova York, uma maratona de, sei lá... Que aí é outro mundo, é outras dimensões. Mas assim, demos, eu acho que sabe, aquela luz no fim do túnel, muito embora com dimensões muito menores, mas já começou a aparecer aquela coisinha. Não aqui, eu acho que na América do Sul não vai ter nada, mas lá na Europa eu acredito que deve voltar alguma coisa aí, talvez, né, se isso acabar se confirmando mesmo, e eles falaram que vai se confirmar, que vai sair a convocação, né, 26 de agosto seria o retorno aí da primeira prova de triatlon pós-pandemia. Mas eu acho que no formato que a gente estava habituado mesmo, né, naquele formato, isso aí é só pós-vacina, né? Eu acho que não vai rolar aquele formato que a gente sempre viu, né? Eu acredito nisso também. Mas acho que terão provas com formatos diferentes, né? Desde entrega de kit, né, simpósio, esse tipo de coisa vai acabar mudando. A largada, eu acho que os momentos de concentrações, que eu acho que aí a criatividade dos organizadores que vai acabar, né, fazendo aquilo ter sucesso ou não. Né, vão ter que pensar num formato diferente, né, em locais onde o ponto de largada seja, sei lá, um local extremamente amplo, né, não dá para ter aquela baia, né, aquele local pequeno, né, mesmo que seja uma avenida, né, para largar todo mundo junto. Aí esse formato não vai rolar, mas talvez outros formatos eu acho que vai acabar acontecendo. Deixa eu te perguntar um complemento, porque eu estava falando até, eu como, né, tenho 47 anos, você sabe, corro maratona. Nessa fase que a gente não tem perspectiva para os atletas amadores, né? Que a gente não tem perspectiva, o que a gente deve fazer? Deve treinar muito, deve treinar pouco?
No meu caso, que tem 47 anos, devo reservar o chassi para um momento correto de desgaste? Qual é a dica? Tá. Lelo, vamos lá, como que eu vejo isso, né? A minha formação também de mestrado, depois do doutorado, foi tentando casar índices fisiológicos com performance aeróbia, né? Muito parecido com o que o Danilo fez, só que eu foquei no lado da performance mesmo, da corrida, do ciclismo e do triatlon. E uma coisa que eu acredito muito, que é o teste que o Danilo faz, é que através dos dados da ergoespirometria, a gente consegue identificar, né, 3 índices fisiológicos muito importantes. Então, assim, independente se você tiver 47 anos de idade, independente se você tiver 20 anos de idade, independente se você é um atleta altamente treinado ou um atleta que está iniciando, se o teu treino for pensado e construído a partir de dados fisiológicos, a chance dele dar certo para você é muito maior. Desde 2001 eu venho trabalhando com esse formato e é um formato que essas pessoas têm a disponibilidade de tempo para treinar e têm um comprometimento para executar aquilo, dá certo. Né? Com 47 anos de idade, eu acho que assim, se eu fosse teu treinador, eu iria pensar em melhorar esses índices fisiológicos. Né? Então, talvez num primeiro momento, logo que começou a pandemia, Lelo, vamos começar a trabalhar mais intensidade de primeiro limiar, melhorar mecanismos de oxidação de gordura, ácido graxo livre, triglicerídeo intramuscular. Vamos focar em intensidades baixas, né? Que é treino que talvez também não repercuta negativamente sobre resposta do sistema imune. Mas que depois que a gente passar um bloco de treinos com essa característica, eu acho que nada impede da gente começar a falar, Lelo, chegou o momento da gente começar a trabalhar intensidades de segundo limiar. Né? Vamos fazer isso de forma intervalada? Né? Mesmo que a gente não tenha nenhuma prova chegando, a gente pode criar simulados em distâncias obviamente reduzidas para tentar buscar o seu melhor tempo. Né? Eu acho que num primeiro momento a gente tinha que estar com esse foco, e a gente acabou fazendo isso, né? Dar aquela reduzida, tirar o pé do freio, recuperar o pessoal, não vai ter prova, mas agora já começa a ganhar uma outra dimensão, então o fator intensidade já começa a aparecer mais, e futuramente, eu sei que você corre super bem, né? Você acompanha os atletas lá do alto rendimento do Pinheiros e dá uma canseira lá nos nossos atletas lá na pista. Eu acho que também, assim, né, para aqueles que buscam, né, melhorar a performance, a intensidade é o principal fator na questão do treinamento. Dificilmente você vai se tornar um atleta rápido, né? Você vai correr a sua maratona abaixo de 2h40 e alguma coisa. Você tem um tempo você tem 2h30 e pouco, não tem, Lelo? Eu tenho 2h36, 2h36:29. 2h36 de maratona, né? Tempasso. Né? Dificilmente você vai conseguir abaixar esse tempo se você só ficar rodando lá 5,30 o quilômetro, 5 por quilômetro. Né? Então, né, no começo lá atrás eu acho que o caminho era por aí. Num segundo momento acho que tem que entrar os intervalados e tem que pensar, não pensar nos 42, mas assim, Lelo, é hora de buscar um melhor tempo seu de 5K. Lelo, vamos buscar um melhor tempo de 10K, né? Vamos fazer treinos para focar essa distância. A gente está entrando nessa fase agora com o pessoal, né? Criar objetivos. Eu acho que a gente precisa ter objetivos, não pode treinar por treinar. Sim. Então acho que assim, as pessoas que trabalham com esporte precisam ter o dom de encontrar como motivar as pessoas. Né? Alguns talvez você motiva, né, dando tapinha no ombro, outros você acaba motivando na base da porrada e desafiando. Né? Lá no Pinheiros, né, tinha uma atleta lá, uma triatleta que foi do clube e que hoje não está mais lá, que a forma dela motivar era na base da briga, né? Tinha que brigar com ela para ela acabar sendo motivada, né? Mas a maioria não, a maioria com uma boa conversa e mostrar os porquês, a gente consegue criar coisas muito bacanas aí, mesmo treinando indoor nessa fase. Pois eu tenho mais pergunta para fazer sobre a equipe de triatlon e Tóquio, mas vamos fazer girar. Danilo, fugindo um pouco do tema de hoje, que é o treino de 2 em 2, né, 2 metros quadrados, que a gente está vivendo hoje, como é que você vê, ou se você viu, ou se você já estudou sobre isso, a questão do doping em atletas amadores? Lelo, não é muito a minha praia, mas o que eu observo, né,
pelos exames, pelo dia a dia, né, não é meu foco de estudo de investigação, é assim, eu ouço casos, né, de atletas que se doparam, eu não vejo com bons olhos, né, esse tipo de procedimento, tá? E ainda mais assim, o pessoal do triatlo, né, eu já ouvi alguns casos, enfim, mas não procuro entrar, esmiuçar, não é muito da minha alçada desse tipo de conduta, né? Mas pensando aí como um fisiologista, pensando no sistema cardiorrespiratório, enfim, eu não vejo com bons olhos a longo prazo, né? E Lelo, como o Ortiz falou, é um ponto interessante até, você precisa entender o atleta, o organismo do atleta, como fisiologicamente ele se comporta, como o metabolismo dele se adapta numa condição de pedal, numa condição de corrida, porque o nível de estresse físico em modalidades de endurance, se não for corretamente dimensionado, a longo prazo pode ser prejudicial. Né? Até o atleta de elite, atletas de endurance de elite, fundistas, existem casos que tiveram que parar de treinar em virtude, por exemplo, de uma digamos assim, entre aspas, uma adaptação desfavorável no coração. Maratonistas olímpicos, né? Então, assim, o treinamento ele é importante, né? Vamos falar, a gente fala de doping, o doping ele leva a um prejuízo provavelmente a longo prazo do organismo desse atleta, mas o treinamento em excesso, quando ele não é corretamente quantificado em termos de intensidade e volume, também leva um prejuízo para esse atleta. Você tá entendendo? Muitas vezes as pessoas não entendem que o descanso é tão importante ou mais do que o treino, né? Você só consegue absorver tudo que você treinou no sono, quando você descansa, senão você não consegue. E o atleta amador, de um modo geral, que eu observo, assim, não de um modo geral, mas algumas situações, que quanto mais você treinar, quanto maior a intensidade, o volume, ele acha que ele vai melhorar. E é o que você falou, não é isso. Né? Então, isso a longo prazo, né, Lelo, isso ele não é favorável. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava fechando um artigo recentemente, um artigo científico, é um relato de caso, onde, olha que interessante, foi feita ele correu uma prova de 21 quilômetros, uma corrida, onde nós fizemos um monitoramento da temperatura corporal dele durante a prova inteira e de todo o metabolismo pela análise de gases, pela ergospirometria. Fez uma prova com um analisador portátil, né? E nós quantificamos um parâmetro que verifica a sobrecarga cardíaca desse atleta durante a prova. E verificamos o seguinte, que após uma corrida de 21 quilômetros desse atleta, esses índices de sobrecarga cardíaca foram similares a de uma prova de maratona, você está entendendo? Então, assim, o exercício ele é saudável, mas o treinamento que é pautado em grandes volumes, sem uma correta organização das cargas, isso pode ser prejudicial a longo prazo para esse atleta. E tem casos práticos disso, né? Então, legal. Assim, né, assim, o doping ele pode ser prejudicial, ele é prejudicial, mas o excesso de treino também leva a um prejuízo orgânico, né? Legal, eu vou fazer o peão girar, a roda gira, vamos para a Adriana, mas antes eu queria complementar exatamente com isso. Eu não sei se vocês sabem, eu fui colunista da revista Runners durante uns quase 3 anos. E uma das primeiras colunas que eu escrevi foi sobre o doping. Eu acabei estudando, não científica, mas entrevistando, conversando com médicos, enfim, com atletas. E na época, isso deve ter, sei lá, 2014 mais ou menos, na época eu detectei que o doping em atletas amadores do triatlon era muito presente já. Mas o doping nos atletas de corrida ainda não. E o que eu ouvi, enfim, isso realmente são boatos de que o doping no atleta amador de corrida também já chegou. Mas, enfim, também, isso é assunto para outra live. Sim. Sempre lembrando que o atleta amador faz isso para o benefício, né, não para o malefício. E quando eu sempre comparo o doping
há um carro, você compra um carro de fábrica, original de fábrica, aí você vai lá, leva no teu mecânico, pede para ele fuçar, né? Troca o pistão, dá uma fuçadinha, ele fica mais esperto. A vida desse carro vai ser mais curta, né? Em vez de ele rodar lá 100 mil quilômetros, ele vai provavelmente 60 mil, ele já tem que refazer o motor, porque ele não aguenta. Eu acho que o organismo humano ele é parecido, né? Se você vai dar aquela tornadinha para fazer a prova no longo prazo, talvez você vai pagar. E não precisa nem ser de doping, né? Acho que o que você falou, Danilo, muitas vezes o excesso de treino, quando a pessoa chega lá por volta dos 50, 60 anos, que é o meu caso, né? Graças a Deus eu não estou nessa situação, o chassi fica velho, o chassi entorta. Com certeza. Coluna que é o disco que secou na coluna, é a hérnia de disco que saltou para fora, enfim, aí vem, né? O preço chega, a conta chega. Com certeza. Adriana, a gente está chegando no final. Vou pedir para você, como educadora física, formada, professora de educação física e coordenadora do teu estúdio do Soulbox, como é que você está lidando mentalmente com essa situação de estar em casa, sem muita perspectiva, né, de voltar a abrir o teu negócio? Você falou, eu não vou abrir agora em julho, se o governo permitir, se a prefeitura permitir. Como é que você está mentalmente e qual é a dica que você dá? Bom, não é fácil. Não é fácil mesmo e a realidade é que a gente acaba, né, tendo que ser o nosso grande motivador, né? Então eu volto realmente naquela tecla da criatividade. Então eu pensei durante esse período o que eu poderia fazer para manter os meus clientes, para manter os meus alunos, né? E também me manter motivada, porque a falta de perspectiva, ela realmente deixa a gente mal, né? Então, eu foquei nisso, eu foquei no meu propósito, a realidade é essa, é isso que eu tenho, que ótimo, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Então, é aquilo que eu comentei anteriormente, aí eu fui atrás de promover aula online, criar grupos, seja para o grupo da luta, para os meus alunos de treinamento funcional e manter essa conexão, porque, acima de tudo, as pessoas também precisam de ajuda, porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas e você? Não você ajudando os outros, você sozinha, que dá muito dessa energia, né? De um estímulo, das pessoas se manterem ativas, de treinar, mas e você? Como é que você se alimenta de energia positiva para seguir? Exatamente. Não é fácil mesmo. E eu te digo que tem dias assim que fica pior, né? Mas eu me mantenho, como eu posso te explicar? Eu sou uma pessoa muito positiva, eu sou uma pessoa muito otimista. É muito difícil alguma coisa eu lidar, não é lógico, isso a gente está dizendo algo no âmbito assim mundial, mas já foram vários problemas que a realidade vamos ver o lado positivo nessa história. Então, quando eu vejo assim que, nossa, sabe, não tem luz no fim do túnel, eu trabalho comigo mesmo, eu procuro, me motivar com leitura, com grupos. Tenho participado de vários treinamentos, grupos de professores, de profissionais que estão se virando e estão criando. Então é dessa forma, todos os santos dias, desde quando tudo isso começou. Legal. Verdade, assim, eu busco... A gente, numa dessas lives que a gente fez aqui do Ultra Sport Science, não lembro qual foi, mas alguém comentou, isso aqui é como uma maratona, né? Então você tem e pode ser um Ironman, pode ser uma prova, um meio Ironman, que são provas longas ali. Numa prova longa, você, a cabeça vai para baixo e para cima algumas vezes durante a prova, né? Então, todo mundo treinou para correr, quando você treina para correr 42, quando você está no quilômetro 10, você está bem, quando você está no quilômetro 20, você está bem. Quando chega ali no 26, começa a vir as dúvidas. As dúvidas começam a surgir, então aí vem aquela baixa mental, né? Então a gente falou nessa live que era isso, a gente está vivendo uma maratona, a gente talvez agora esteja no quilômetro 32 ali, que está, né, doendo e a cabeça está lá embaixo falando, será que eu vou conseguir? E agora?
enfim, né, eu acho que isso aqui não é uma prova de 100 metros, é uma prova de 42, ou talvez até uma prova de ultramaratona. Ortiz, e justamente por isso, você como um treinador dos prós do Pinheiros, e né, que alguns desses prós estão tentando índice para Tóquio, como é que você está fazendo para manter essa turma motivada, né? O ciclo olímpico é uma coisa, a gente sabe que uma Olimpíada é a cada 4 anos, e o ciclo olímpico ele é uma coisa muito, você tem um planejamento de 4 anos, né? O corpo humano ele não aguenta ficar 4 anos metendo porrada. Então você tem um ciclo de treinamentos para estar pronto no melhor do pico naquela data que é a Olimpíada, que é a data da tua competição nas Olimpíadas. O primeiro ciclo olímpico foi para água abaixo, porque o ciclo olímpico de 4 virou 5 anos. As pessoas acham que isso não interfere, mas isso interfere muito, né? Você tem que alongar o período de treinamento do atleta. Como é que você está vendo a questão mental e física desses teus atletas que estão tentando ir para Tóquio? Tá, então vamos lá. A gente já tinha uma que estaria indo para Tóquio. É a Bia? Não, a Jennifer. Isso, né? E por outro lado, né, eu acho que a grande maioria... Vamos dar a Jennifer Arnold e a Bia Neres. Isso, exato. Né, a Jennifer, né, já estaria, né, em Tóquio, né, iriam 3 meninas, 3 triatletas, ela seria uma dessas 3. Por outro lado, né, no masculino a gente não deveria ter nenhum do Pinheiros. Como abriu aí mais um ano, né, e talvez aí o atleta com maior chance é um atleta ainda muito jovem, que é o Miguel Hidalgo. Quantos anos tem o Miguel? Tem 18, né, então para ele foi muito... Ele treina bom. Desde quando? Miguel entrou no triatlon, acho que treinando mais seriamente no Pinheiros, algo ao redor de uns 3 anos e meio aproximado. 3 anos e meio. Tá bom. E ele, né, para ele foi muito bom. Ele ficou, né, se fosse realizado agora, ele provavelmente não estaria em Tóquio, mas como adiantou aí, né, atrasou um ano os Jogos Olímpicos, para ele criou aí porque de todos os outros triatletas, talvez aí o que está mais evoluindo no Brasil é ele. Então, para ele foi uma notícia muito boa, mas ele ainda não é um atleta, só fazendo o link com o que o Danilo acabou comentando, que vai ter seu pico em 2021. É um plano para 2024, Jogos Olímpicos de Paris. Aí sim é algo que, né, a gente está trabalhando. E isso eu acho que talvez é a maior das dificuldades dos treinadores, né, de não querer pular etapas. Ele é muito jovem e a gente sabe que se der grandes volumes de treino para ele, muito provável que ele vai acabar evoluindo mais rapidamente. Só que é muito provável também que vai acabar estabilizando essa performance dele depois de um tempo. Então a gente está fazendo tudo com o maior cuidado do mundo, né, controlando bem as cargas, tanto dele quanto da Jennifer, né, os demais do Pinheiros também, e acho que vai vir uma safra aí que vai acabar explodindo em mais 1, 2 anos, que vai ter excelentes resultados, e eu aposto em 2, 3 ali da equipe, que eu acho que entra para brigar aí também na classificação para 2024. Legal. Assim, quando eu cheguei no clube, o objetivo era, eu lembro de uma conversa com o diretor, ele falava o seguinte: a gente queria um atleta vencendo um Ironman e um atleta do Clube Pinheiros classificando até 2024. Venceu o Ironman, a gente acabou conseguindo, então o atleta do clube venceu o Ironman no profissional. Agora vamos em busca dessa vaga olímpica, e não só da vaga, não. Acho que assim, a gente dá para pensar, não só classificar, não ter a mentalidade de estou classificado, atingir o ápice. Não, eu acho que é buscar muito mais do que apenas uma classificação. Pelo menos isso, eu e os atletas, eu acho que está bem alinhado, assim, mentalmente, né? O que a gente quer. Legal. Rapidamente, 1 minuto. Qual a dica que você dá para quem está vendo a gente nesse momento? Uma pessoa que, né, um amador que está ali no 2x2 da casa dele. Tá. Eu acho que assim, né, por mais que o momento seja difícil, por mais que, né, conforme a Adri comentou aí, como encontrar motivação diante desse cenário, tá muito difícil, né, tem momentos de altos e baixos e tal. Por mais que isso esteja, né, ocorrendo na vida das pessoas, o exercício é uma poderosa ferramenta para que você não, né,
pior, você não entre ladeira abaixo, não entre nessa, né, epidemia. Eu acho que assim, pelo menos eu e a grande maioria das pessoas que eu convivo, meio que se desligou dos jornais, das notícias, elas se repetem. Eu abri mão de ver jornal, abri mão de ver notícia ruim, isso estava fazendo mal para mim, e, né, o exercício eu acho que me dá o oxigênio que eu preciso para conseguir refletir bem e ter a motivação. Uma vez uma jornalista, né, ela falou para mim, só para concluir, ela falou o seguinte: quando eu estou treinando, as coisas fluem melhor. Tudo flui melhor quando eu estou, né, ali envolvida no programa de treinamento. O trabalho flui melhor, o sono flui melhor, minha relação com a família flui melhor, tudo acaba organizando bem. Quando eu não estou treinando, pode ser que eu até tenha mais tempo, né, na minha vida, mas não gira tão bem e tão gostoso, né, como se está treinando. Eu acho que, né, continue treinando, que isso eu acho que é o oxigênio que a gente precisa nessa fase. Muito bom. Danilo, última pergunta, hein? Tá preparado ou não? Opa, vamos lá. Vamos embora. Fisiologicamente, qual é a dica que você dá para quem está vendo a gente? Como o Ortiz comentou, mantenha-se ativo, né? Tem rapidamente, assim, tem duas condições. A gente chama de estado sedentário e estado ativo, né? E você, mesmo numa baixa intensidade de esforço, né, como vamos quantificar isso em zonas de treino, Z1, Z2, por exemplo, isso é benéfico para o indivíduo. Se ele não consegue pedalar, se ele não tem um smart training, ou não tem uma esteira dentro de casa, o treinamento em HIIT, o treinamento em circuito, essa variação de estímulos é fundamental para a condição psicofísica dele, viu, Elo? Fundamental. Psicologicamente importante e organicamente, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a saúde cardiovascular agradece, viu? É fundamental. E acho que o sono também, né? As pessoas, quando fazem esporte, mantêm uma rotina de treino, dormem melhor, vão no banheiro melhor, tudo melhor. Com certeza. Legal. Gente, estamos chegando no final. Queria agradecer vocês. Espero que quem esteja com a gente até o final tenha gostado das dicas, porque são 3 experts, cada um na sua área, né? Um no triatlon, corrida, outro na luta e outro no geral, fisiologicamente falando, várias dicas interessantes. Obrigado por terem aberto a agenda aí, vocês 3, para compartilhar essas ideias todas e darem dicas para nós. Valeu, Lelo. A gente que agradece. Agradece a Ultra aí pela iniciativa. Valeu. Prazer. Obrigada. Valeu. Valeu.